Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conectar-se. Antes de mais nada, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, curtir, compartilhar, enfim, faça o que tem que fazer ali para a gente crescer o nosso canal, para a gente atingir mais pessoas, para a gente conectar mais pessoas ao nosso canal e a gente. Hoje eu trago para vocês uma pessoa que ela é muito importante, ela continua sendo, é muito importante na minha vida, conheço ela já há uns 10 anos, eu trouxe ela para dividir o conhecimento dela com vocês. Como a gente é muito importante também, ela é presidente da Fundação Catarinense de Cultura, ela é numeróloga, ela é cabalista, ela é escritora, gente, assim, ela é um fenômeno. Então eu trouxe ela. O nosso episódio hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai estar fazendo online, ela está em Florianópolis, e eu não podia perder a oportunidade de a gente ter um momento com ela. Então ela veio de forma online para a gente ter esse episódio de hoje. Bem-vinda, Terezinha! Eu tô muito, muito feliz de estar conversando contigo hoje. A gente tentou marcar várias vezes, né? Que bom que a gente conseguiu, pelo menos online, que eu não queria te perder para a gente poder gravar, porque tu faz parte da minha vida, né? Então, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada por tu aceitar o meu convite. E vamos ter um bate-papo muito legal hoje. Ô, Minéia, que prazer estar contigo, né? Que bom chegar um momento e ver que muita coisa que a gente conversa no particular, né, as pessoas efetivamente entendem e começam a botar em prática. Né? Então, essa prática hoje sua, né, de levar pessoas até um público que de outra forma talvez não chegasse, levar para esse público informações que talvez de outra forma não chegasse, isso está no teu mapa. Vamos entrar, vamos conversar. Terezinha, conta pra gente a tua trajetória, como que tu escolheu a numerologia, como que isso aconteceu na tua vida, em que momento que foi isso? Eu não escolhi, ela me escolheu. Eu fiz formação em facilitação de grupo consultório, gestão de pessoas, gestão de negócio, capacitação gerencial. Na verdade, Minéia, eu me preparava para fazer uma transição depois da minha aposentadoria. Né? Eu sou da época que a gente começava com 14 anos, então a gente se aposenta cedo. E eu olhava e achava assim, nossa, mas eu preciso ter alguma coisa que efetivamente me preencha os dias. Né? Eu nunca tinha ficado parado um dia, eu nunca fiquei desempregada, quer dizer, o tempo de 32 anos de INSS, porque tinha que pagar aquela pedalada do governo, que antes era 30 para mulheres, e eu fui me preparando, porque a minha intenção era dar alguma consultoria para a empresa. Eu não queria, na verdade, voltar a ter um patrão, assim, todos os dias, no mesmo lugar e tal. Então eu comecei a fazer formação. E nessa formação em facilitação de grupo consultório, que era uma escola argentina, que funcionava, tinha uma filial aqui em Florianópolis, com o professor Luiz, eu conheci a numerologia. Então, o professor, ele traz, na verdade, uma matéria muito sutil, dizendo, olha, às vezes você pode levar para o teu cliente muitas informações, mas ele não te traz tantas informações, e vocês ficarem muito tempo nesse bate e volta sem que efetivamente aconteça um resultado positivo, né? O que a gente chama de cura, independente do que a gente está trabalhando. E então ele veio no final de semana, nós tivemos aula na sexta-feira à noite e no sábado, e eu saí dali encantada com o que eu tinha escutado e fui buscar livros. E aí desses livros eu já comecei a escrever no caderno as perguntas, e a próxima vez que ele veio, que seria um mês depois, eu estava com muita coisa para perguntar, e ele tomou meio que um susto, assim. Ele falou assim, nem eu li todo esse material, eu não tenho como te responder. Ele falou, mas você tem muito jeito para coisa, se você quiser saber mais, eu vou te dar o endereço. Então eu conheci o Centro de Cabala em São Paulo. Nossa, ele existe hoje ainda, Terezinha? Existe. Olha só. Então, assim, eu fui a São Paulo
E, coincidentemente, eu cheguei lá e o rabino que dava aula estava viajando, estava para Israel. E a esposa dele ficou me fazendo um monte de pergunta, tipo assim, o que, que eu, mulher, estava fazendo ali querendo aprender cabala? Né? E aí ela começou a dizer, mas o que é cabala? E o que é cabala? E, tipo assim, né, querendo me pegar. E eu falei, eu até posso lhe dar uma resposta, mas eu acho que você não pode ter resposta de quem quer ser discípulo se você tem em casa o mestre. Então, Nossa. quando o seu marido voltar de viagem, você pergunta. E desculpa, mas eu não sou culpada de você não estudar, não querer ou não poder, né? Eu falei, porque como eu vou pagar, certamente como outras alunas, eu vou ser aceita. Então, eu comecei a fazer estudo. Eu fiz uma formação com o professor Juarez, que hoje já nem trabalha mais na área, já foi buscar outra coisa, e eu fiquei. Então, nós começamos uma turma de 14 em Florianópolis. Desses 14, ficou só eu e a Rosane Vettori, que era uma colega de banco, minha amiga até hoje é minha cliente. E como eu estava na diretoria do banco, a gente terminou a formação, estava próximo de terminar a formação, faltava uns 8 meses. E o pessoal de Florianópolis desistiu, ficou só eu e ela. Aí nós fomos terminar em Curitiba, com o grupo de Curitiba. E esse grupo de Curitiba, quando a gente chegou, eram 12, com mais nós duas, 14, só se formou eu e ela. Meu Deus! Mas por que era difícil, Terezinha? Eu acho que talvez o pessoal estava muito na curiosidade, não tinha intenção Não de tinha ir intenção. Uhum. adiante, né? Sim. E aí acabou que nós duas nos formamos e ela começou a atuar antes de mim. E logo que ela começou a atuar, eu acho que uns 2 meses, ela me ligou dizendo que precisávamos conversar, porque ela fazia o mapa escrito e tal, mas quando as pessoas voltavam querendo resposta, ela tinha dúvidas. Eu fui para Joaçaba e foi assim que eu comecei a atender Joaçaba. Eu atendi lá 20 anos direto. E ela marcou com esses clientes e aí eu fui dando as respostas como se eu tivesse feito uma. E à noite, sábado à noite, quando a gente foi comer uma pizza, ela disse, amiga, eu vou largar, eu vou buscar outra coisa, isso não é para mim. Falei, não, pelo amor de Deus, com quem que eu vou falar sobre isso? Só tem nós duas. E ela falou, você ficava falando ali com os clientes e eu tinha a impressão que você faz isso desde criancinha. Sabe que isso é uma coisa tão tua, assim. Ela falou, eu não consigo, eu preciso estudar muito e tal. E aí ela acabou indo realmente ela foi para a Índia, fez uma formação para trabalhar com respiração, né, a libertação através a cura através e parou. Então hoje a família dela, as sobrinhas dela, a irmã dela e por aí são meus clientes. Nossa, que legal. E até hoje tu ainda atende, né, Terezinha? Sim, sim. Isso é uma Ai. coisa que eu acredito que, independente de outras coisas que eu estiver fazendo, e nesse período que eu aceitei voltar para o governo, eu estava perdendo a voz com muita facilidade. Eu atendia 2 dias, ficava 3 com problema de voz. Porque atender faz com que você é a pessoa que fala o tempo inteiro. Sim. E talvez fosse um momento de baixa imunidade e tal, que depois realmente eu tive que tratar, depois de uma pandemia, que a gente teve Covid, isso, aquilo, né? Então, naquele momento, quando o governador me chamou, me convidou, eu inicialmente disse não, eu não vou dar conta e tal, mas depois, na sequência, eu pensei, poxa, mas se a minha recomendação é atender no máximo 2 ou 3 clientes por dia, eu posso atender de manhã cedo e à noite. Porque, Sim. né? Então, hoje eu atendo pelo menos 2 sábados por mês, atendo de manhã cedo, atendo à noite nos dias que eu não tenho evento. Mas, assim, deixar de atender, eu acho que não, porque eu aprendo mais que ensino. Cada nova leitura, porque cada leitura é tão única, sabe, Minéia? Esse é o tipo de coisa que você não pode deixar pré-pronto. Né? Você não se prepara, porque eu já sei muito sobre esse número, então vai chegar uma pessoa com esse regente, com esse número de caminho, e eu já sei de cor. Não. Cada um, assim como no seu DNA sanguíneo, é uma pessoa única. Então, Sim. a
conversa com você não pode ser igual com a Maria, com o José, com o Francisco, não pode. Sim. Então, isso exige, é claro, quem atende nessa linha fala do cansaço mental, porque você tem muita responsabilidade com a vida do outro. E se você não tiver, você nem é um bom profissional, você não vai adiante. Né? Porque, veja, Mireia, quando você vem, é porque você está com dúvidas. Sim. Né? E quem te atende precisa apontar um caminho. Uhum. Eu falo que é menos subjetivo do que é o psicólogo, o psicoterapeuta. Quem sabe, talvez, eu vou ver o cara mais uma vez, e mais um mês, e mais 2, e vou ouvindo, vou entendendo. Eu não ouço você que me ouve. Uhum. Então, numa consulta de 1h30, eu preciso ajudar você a abrir portas e encontrar um caminho. Sim. Eu ia mesmo entrar nesse momento contigo. Quando eu te procurei na primeira vez, eu estava num momento que eu estava querendo me conhecer. E eu pensei, gente, eu quero me conhecer, eu quero saber por que eu estou neste mundo, o que eu vim para fazer, o que eu estou fazendo aqui. Eu tinha essa dúvida, eu comecei a querer buscar quem era eu dentro desse universo. E eu lembro que a gente conversou e tu me deu várias respostas que naquele momento, como a gente até conversou antes no off, naquele momento eu talvez não ouvi ou não entendi, que hoje faz todo sentido para mim. Mas a numerologia é isso, ela traz esse teu autoconhecimento, esse para que tu veio. Conta disso para nós, Terezinha, eu acho isso muito legal. Veja, eu sempre costumo dizer ao meu cliente que a numerologia ou os números não especulam e nem adivinham. Uhum. Eles falam o idioma próprio e se você entende a linguagem dos números, eles te ajudam a ter resposta para algumas perguntas que inevitavelmente a gente se faz em algum momento da vida. Afinal de contas, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Que momento é esse que eu estou vivendo e para onde que eu estou indo? Então, Mireia, a nossa certidão de nascimento, ela é um retrato do caminho que eu vim trilhar aqui e do caminhante que vai fazer escolhas nesse caminho. Uhum. Então, quando a gente olha a nossa certidão de nascimento, que a maioria, às vezes eu digo, manda uma foto da certidão, eu não sei onde está, nossa, né? Eu falo, põe a sua certidão de nascimento num quadrinho e coloca, a minha está aqui, num quadrinho, a minha primeira, amarelinha, está aqui, sempre lembrando para mim qual é a minha base, de onde que eu vim. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um avô, né? E eu tenho partículas de todos esses que chegaram antes de mim, que desbravaram uma caminhada para que eu pudesse ter a minha. Sim. Esse respeito vem muito dentro da parte teórica da Cabala. E quando você olha o teu dia, mês e ano de nascimento, você tem ali, Mineia, a tradução como eu sinto, como eu penso e como eu acho. Então, eu explico para o meu cliente assim, se você quer entender o teu caminho, trace uma linha do alto da cabeça até os ombros. Tudo que você decide para a sua vida, você não decide aqui? O pé decide, a perna decide, o coração decide, bobagem, só bombeia sangue. Uhum. Então, o teu lado esquerdo está tatuado o teu ano de nascimento, que traduz como você sente as coisas diante da vida. E sentir é o que você tem de mais autêntico. Então, a gente não dá muita bola para o nosso ano de nascimento. O nosso ano de nascimento, ele determina meu dia de chegada no planeta, determina meu dia de partida do planeta, ele determina como serão os ciclos de temporalidade que eu vou viver, que os principais é dos 9 meses aos 81 anos de vida, e ele determina ainda como será a minha colheita, que é aquilo que popularmente a gente chama de aposentadoria. Tá? Então, o nosso ano de nascimento, que determina como a gente sente, veja, você estando grávida, talvez você ainda não imagine o dia nem o mês de nascimento, pode ter dúvida, mas você não vai ter dúvida do ano. Né? É verdade. Então, a primeira coisa que a gente sabe sobre alguém é o ano que essa criança vai nascer. E quando eu sei o ano, eu sei como é que ela vai sentir as coisas. Então, vamos lá. Você está na barriga da mamãe, você ainda não pensa e nem age,
mas se alguém te machucar, você sente. Uhum. Então, sentir é a primeira coisa que você desenvolve. E você pode virar um moribundo que nem pensa e nem age, mas enquanto você estiver sentindo, está vivo. Né? Então, sentir essa base, o nosso ano de nascimento é a coluna vertebral da nossa vida. Aí a gente vai, bom, se eu sinto fome, eu vou comer agora ou vou comer depois? Vou comer doce ou vou comer salgado? Uhum. Vou sair para comer, vou pedir pronto, vou comer o que está na geladeira. Quer dizer, olha que rolo que a gente faz, porque a gente sentiu fome. Uhum. Eu não escolho sentir fome. Eu posso até ser guloso e comer a qualquer hora, mas fome eu não escolho sentir. Frio eu não escolho sentir. Raiva eu não escolho sentir. É algo que vem, né? Uhum. Então, quando a gente sente algo, a gente manda para a casa do pensamento para ver como é que a gente vai agir, não é assim? Sim. Então, eu sinto fome, vou comer agora, vou comer depois, vou comer o que tem na geladeira, lá vai a mão direita abrir a geladeira. Uhum. Então, a gente tem nesse interim como eu sinto, como eu penso e como eu ajo. Os antigos já diziam, quando você quer se conectar com Deus, eleve o teu pensamento, porque o pensamento está nessa casa aqui, ó, que está lá no teu mês de nascimento. E o teu dia de nascimento determina como é que você age. Se você é bruto, se você é rígido, se você é devagar, se você é prático, está ali no teu dia de nascimento. E quando a gente soma essas três energias, a gente vai descobrir que caminho é esse que a gente veio trilhar aqui e quais são as lições que eu vou ter nesse caminho que não são doces. Bom, mas eu tenho um caminho para que faça sentido esse caminho, alguém precisa lapidar, precisa melhorar, precisa se valer desse caminho. Quem faz isso? É o nome. Então, o seu nome completo é que traduz o caminhante. Quem é o caminhante? E ainda dentro desse caminhante tem duas coisas muito importantes. A soma das vogais do teu nome, né? E não é quando a gente pronuncia as vogais que a gente tem o tom? Né? Então, as vogais do nome traduzem a nossa personalidade, como é que eu me vejo. Não é como os outros veem, como é que eu me vejo. A soma das consoantes traz o meu talento. Eu tenho talento para quê? Porque às vezes eu faço o que precisa ser feito, não aquilo que eu tenho para talento. Por isso que eu tenho também na minha caixinha uma coisa que diz: faça cada vez mais o que te dá prazer e cada vez menos o que dá só trabalho. Uhum. Né? Então, quando a gente tem esses três elementos lá no teu nome, a gente conhece o caminhante, que chamamos também de um número regente, aquele que rege, o maestro. E quando a gente soma o melhor de você, que é o caminhante, que faz as escolhas, com o melhor do teu caminho, que é a soma do teu dia, mês e ano de nascimento, a gente vai encontrar o teu número de poder. O que te empodera? Quer dizer, se eu uso, vamos lá, se eu, Mineia, uso o melhor da minha comunicação, tirando o melhor proveito do meu caminho, o que isso resulta? Como é que isso me empodera? Né? Não, E quando a gente deduz um do outro, então se eu tenho lá uma energia de Mineia e eu reduzo da energia do caminho, eu tenho as minhas ilusões. É ali que eu me enfraqueço. Né? Então o mapa traz toda essa clareza, né, do teu percentual máximo, das tuas ilusões, das tuas ausências. Sabe quando a gente estuda e passa de ano, mas fica devendo alguma matéria? Sim. Pois é, cada vez que o espírito se reveste de novo de carne, ele traz matérias que ele reprovou nas últimas passagens por aqui. E a gente chama isso de ausência, ou seja, degraus não resolvidos. Né? Que a Cabala diz: você é o tempo inteiro um espírito, ora encarnado, ora desencarnado. Né? Então nós não somos um ser humano tentando ser divino. Nós somos um espírito divino travestido de humano, aprendendo pelo caminho. Meu Deus, eu sou apaixonada por isso. É que isso nos ajuda muito, né, Terezinha? Eu vou dizer assim,
eu me fortaleci bastante. Eu até quero chegar depois contigo nesse outro momento, mas eu me fortaleci muito nessas respostas, né? Quando eu fui buscar, porque eu precisava me entender, porque às vezes a gente passa na vida batendo muito cabeça, né? Isso, A gente isso. escolhe uma profissão que não é, a gente vai para um lado que aquilo não nos empodera, que a gente não se identifica. Isso. E eu hoje, eu olhando toda essa nossa segunda, nossa terceira, nossas várias consultas pela vida, afinal de contas, eu acho que já são 10 anos que a gente se conhece, mas é uma resposta que eu tive que me ajudou muito. E eu sempre falo, eu digo assim, gente, para mim fez muito sentido. E faz muito sentido. E aí eu te pergunto assim, quando é essa pessoa, esse caminho, tudo certo, mas que vira o ano e que a gente tá o ano que vem, no outro ano, o que muda? Porque tem coisas que não vão mudar nunca, mas o que muda nesse trajeto de cada ano que a gente vive? Sabe, eu digo que tudo é mutável. Embora eu tenha, vamos lá, embora você, Mineia, digamos, tenha lá um 3 como regente. E esse teu 3 vem de um 12, por exemplo, né? Porque ele tem uma fonte, ele pode ter uma fonte, tá? Bom, mas com o passar do tempo, o 12 é uma casa um pouco travada para comunicação. Embora o 3 seja comunicação, o 3 é muito restrito, muito para uma comunicação prática e pouco leve, pouco dada, pouco palco. Bom, mas com o passar dos anos, eu vou melhorando esse meu 3, né? Eu vou lapidando ele e eu vou fazendo curso, eu vou aprendendo técnica e, nossa, gostei disso agora quero ser mais leve, agora quero brincar mais, né? Então, eu comento sempre que todos os anos, quando você faz aniversário, é mais do que um tempo de acender uma velinha, reunir pessoas e bater palma. Cada ano que eu faço aniversário, eu estou fechando uma caminhada. Então, eu nasci num determinado dia, aí eu caminho 12 meses. Aliás, a Cabala soma sempre 9 meses no nosso aniversário, né? Somos 9 meses mais velhos do que achamos que somos. Então, quando eu faço aniversário, necessariamente muda duas coisas. Muda o degrau evolutivo, e esse degrau é determinado pela a quantidade de anos que eu fechei, né? Por que as pessoas gostam muito de festejar quando tem o 0 atrás? Um aninho, né, que começa ali, aí os 10 anos, os 20 anos, os 30 anos, principalmente quando entra no Zenta, né? Então os do meio não faz muito sentido, mas assim, 69 eu não vou festejar, mas nos 70 eu vou fazer uma festa. Né? Os aniversários de casamento, 13 anos, 14 anos eu não festejo, mas aí 25, 50, né? É que sempre o 0 atrás do número, ele amplia as qualidades ou os defeitos do número. O 0 atrás do número diz que eu estou entrando no novo infinito, né? Então, quando a gente faz aniversário, a primeira coisa é assim, que idade eu fechei agora? Porque se você fizer hoje 50 anos, amanhã você já vai rumo aos 51. Eu não completei, eu completei 50, tá? No outro dia você sai rumo aos 51, tá? Essa idade, por exemplo, se você fez 50, você tá no degrau 5. Vou brincar aqui, mas assim, não se fala que muitas mulheres e muitos homens começam a meninar depois dos 50? Pois é. Quero te perguntar. Né? Daí o cara quer casar com uma menina de 18, né? A mulher quer o personal que tem 25, né? Então, assim, por quê? Porque o 5 é uma casa que me convida a voar, é uma casa que me leva assim, eu vou dobrar esses 50? Dificilmente. Então, o que eu quero para a minha próxima etapa? E quando a gente entra numa casa 5, a gente tira o pé da terra e a gente quer, sabe, ser mais leve, brincar mais, rir mais, passear mais. É para todo mundo não, né? Não é para todo mundo, porque quem tem problema com 5, daí pode até ficar depressivo, tá? Nossa, já tenho 50, sabe? Diferente de querer viver e achar que já é hora de se enfiar debaixo do chapéu. E o que permite a gente fazer essa leitura é olhar a sua certidão de nascimento, né?
Mas veja, quando você entra numa década nova, e a gente está falando dos 5, então você faz 50 anos. Você vai ficar 9 anos em que todos os anos você muda de idade, mas a energia maior é que está na frente, que é o 5. Então, 51, 52. Meu Deus. Então você tem 9 anos ali, ou para ficar muito depressivo, porque eu estou ficando velho, ou, nossa, quero viver o que não vivi na juventude. Né? A segunda coisa que muda é, dia 1º de janeiro, a gente festeja o Ano Novo da Humanidade. Por isso todo mundo vai para a rua, se encontra, porque a gente divide esse Ano Novo. Mas o teu Ano Novo, pessoal, começa no dia do teu aniversário. Então você tem um degrau novo, que é bom entender o que ele te permite, quais são os cuidados. Por exemplo, se eu estou fechando uma data de uma idade, e essa idade fecha com as minhas ilusões, eu tenho que deixar a barba de molho. Né? Agora, se ela fecha meu número de poder, o meu regente, opa, vou aproveitar essa oportunidade. Sim. E a mesma coisa é com o ano pessoal que eu estou vivendo. Esse ano é um número que dentro do mapa me favorece, ou é uma das minhas ilusões e eu preciso prestar atenção. Né? Então, normalmente, quando eu falo assim, ó, eu faço uma primeira consulta que é longa, porque eu vou lá desde o teu nascimento, e depois eu digo, ó, se você quiser atualizar, não precisa mais fazer uma consulta desse tempo, porque a gente vai fazer do tempo atual. Né? Justo porque a gente dá uma passeada no todo para relembrar, mas vamos focar no atual. Então, todos os anos a gente tem uma atualização do nosso aprendizado. Sim. Não. E eu amo isso, né? Para mim tá no meu sangue. Mas, enfim. Terezinha, eu queria... Ai, meu Deus, como eu quero conversar tanta coisa. Eu fico pensando, vai ser pouco tempo o nosso episódio de hoje. Tinha que ter umas 3 horas. Mas vamos lá. Além do que tu falou, quais os tipos de informações que tu consegue ver nesse mapa numerológico? Deixa eu só botar minha... Tu falaste de tempo, eu disse, eu vou olhar como é que tá minha bateria, né? Para não correr risco. Sim. Bom, normalmente eu faço uma análise geral, né, falando de todas as possibilidades, de todos os seus números que te favorecem, também trazendo aquilo que você deve focar, que estão nas tuas ausências, esses degraus ausentes, você precisa prestar atenção neles. Né? Vamos lá, você tem ilusão e ausência da casa 8. Dependendo do teu mapa, o dia de nascimento, o mês de nascimento, ou você é aquela pessoa que trabalha e nunca se dá direito, com medo que sempre vai faltar. Ou você é aquela pessoa que, depois a gente dá um jeito, o negócio é viver agora. Mas não tem fada madrinha. Se você não tem hoje, amanhã vai cair do céu. Então você está sempre correndo atrás do dinheiro, né? Ou pior, né? Você não está no 0 a 0, você está sempre no vermelho, né? Então a gente vai alertando para todas essas possibilidades. Toma cuidado aqui, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? A gente sabe que o meio é o lugar mais difícil, mas a Cabala tenta trazer você para esse equilíbrio. Então a gente ajuda pessoas a entender qual é o seu talento na hora de escolher uma faculdade, por exemplo. Poxa, eu quero fazer medicina, jornalismo e história. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Tu consegue ver diante das opções, ou a numerologia te dá o cerne em questão? Digamos, a pessoa está entre medicina, direito e administração, mas tu vê ali que o lado dela é artístico. E é isso ou não? Ou pode ser alguma dessas 3 que ele está escolhendo. Tá, mas dá pra ver se não é, tu pode dizer assim, querido, não é nenhuma dessas. Eu vou te contar um caso real. Eu ia perguntar, Val. Há muitos anos atrás eu atendi um rapaz e aí eu falei para ele, meu Deus, o teu mapa é cura. Sabe? Vai ser uma dádiva se você fizer medicina e tal, e tal, e tal. E ele bem seco assim, ele falou assim, o meu pai tem uma empresa e eu vou fazer engenharia elétrica. Falei, tá tudo certo? Quem sou eu?
Agora, sim, vai ser uma pena que talvez você seja um engenheiro regular, que você tem determinação e tal, mas assim, a medicina seria tudo na tua vida. E ele saiu bem chateado, sabe, assim, que eu não falei para ele aquilo que ele queria. E você sabe que quando você tem 17, 18 anos, a gente acha que está no comando, que sabe tudo, né? Isso é todos nós, né? Sim, todos nós somos assim. Eu falo que eu não sei se a nossa arrogância é necessário para a gente atravessar aquele tempo, né? Ou se ela maltrata o nosso tempo. E muitos anos depois, esse menino, já um homem, me procurou. E aí ele me procurou para saber que área da medicina ele escolhia, se era cirurgia de cérebro ou de coração. Meu Deus. E aí ele me conta que ele foi fazer engenharia, um ano depois ele detestava, odiava, e aí ele entrou no escritório para conversar com o pai, e o pai dele falou, se você quer fazer medicina, vai trabalhar no posto para pagar a tua faculdade, porque nós temos uma empresa de tal coisa. E o sócio entrou na hora e disse, pode fazer medicina que eu pago. Que a gente pode contratar um engenheiro bom, que goste do que faz para cá, né? E ter alguém para curar os velhos aqui na hora que a gente ficar doente. Olha só. Então, e ele foi para a medicina, ele amou a medicina, e aí ele queria saber se ele ia para esse ramo ou aquele, se ele se juntava com tal professor ou com tal, porque 2 professores que acompanharam ele queriam ele como sócio já no escritório, né? Então eu falo, nossa, eu falei para ele que bom que a tua arrogância não matou a tua intuição, a tua, né? Isso é muito. Outra menina que veio falar, ela já tinha feito 3 vestibulares de medicina, tinha rodado, e daí ela veio ver o que ela fazia. Eu digo, insiste, faz de novo, que agora no próximo tu passa. Né? E aí eu também falei para ela, olha, vai ser uma dádiva para mãe e filho se você fizer obstetrícia ou se você fizer para pediatra. Ela falou, não, eu quero fazer beleza. E agora, quando ela estava se formando, ela veio dizer para mim, a minha dúvida agora, vou para pediatria ou vou para obstetrícia? Olha só. Né? Ai, mas então, eu acho lindo. Para mim é lindo o teu trabalho, Terezinha. Por isso que eu digo, como eu quero que muitas pessoas te conheçam. Porque é muito legal, assim, sabe? E tu é muito humana. A gente já se fala há tanto tempo e tu realmente, eu posso dizer assim, o nome da Ágata, a situação da Ágata, nascimento da Ágata, digamos, quando nós também tava na função do escritório. Eu lembro que eu te liguei e falei, Terezinha, meu Deus do céu, eu não sei qual sala. Tu disse, pega tal sala. Ai, Terezinha, eu não sei o nome do escritório, que a gente queria colocar os 2 sobrenomes. Não coloca o teu. Foram assim, e tudo deu muito certo. Sabe? Tudo foi realmente, a gente sempre... Eu vou entrar já nesse ponto contigo, porque as pessoas às vezes... eu já ouvi falar que existe o contrário, a numerologia é contra a religião, a Deus, enfim. O que, para mim, não tem nada a ver, mas uma coisa, enfim. Mas eu queria que tu falasse, porque tu tem muito mais entendimento disso que eu. Então, já quem tem esse preconceito por não saber, eu queria que tu esclarecesse um pouco. Olha, Minéia, já me perguntaram muito o que eu faço para convencer quem não acredita. E eu falei, eu tenho muita gente para atender, né, que vem me buscar porque acredita. Eu não faço nada, eu respeito quem não acredita. Sim. Agora, a numerologia cabalística não tem nada a ver com religião. Confundir essas duas coisas é nem entender de religião, nem daquela que você frequenta e nem de qualquer outra. As pessoas também me perguntam, mas você estuda cabala, você é judia? Eu falei, tem muito judeu que entende nada de numerologia cabalística ou nada da filosofia. E quando você fala de ser humano, eu sempre digo que humanecer pode ser permitir que floresça a empatia, né? E a parte teórica da cabala, ela te traz essa clareza e entendimento, né, que você faz parte de um todo, você é uma partícula de um todo, e o todo se movimenta
no teu movimento e na tua energia. Então, traz muito cuidado quando eu movimento a vida de alguém, quando eu coloco energia na vida de alguém. Por isso que eu te falo que atender dentro da numerologia cabalística, que é diferente da numerologia de Pitágoras, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você já pensou você ajudar alguém a fazer uma escolha muito equivocada que depois ela vai se arrepender o resto da vida? Né? Então eu falo que colocar um dedinho na vida do outro já é muita responsabilidade. Quando a gente faz uma leitura, por isso eu sempre vou lá na infância e digo, neste período aconteceu isso, nesse período aconteceu aquilo, eu faço essas perguntas abertas para a pessoa ter certeza que eu estou falando dela. Né? Porque os acontecimentos que já passaram estão na memória dela. Às vezes até a pessoa que é muito, né, acontecimentos que ela era muito criança, e às vezes eu digo, ó, nesse período a família se mudou, nesse período vocês perderam alguém, nesse período alguém ficou desempregado, blá, blá, blá. Ai, não sei. E depois me passa, falei com a minha mãe, falei com a minha avó, era isso mesmo. Né? Então, de novo, né, os números não especulam nem adivinham, não é para isso. Sim. Né? É para ajudar você a entender quem sou eu enquanto caminhante nesse grande universo de meu Deus. E eu sempre falo que o universo nos pertence, mas muitos de nós, quando atravessa a rua, já se acham desbravador. Né? E que caminho é esse que me pertence? Porque isso é outra coisa interessante, Minéia. A Cabala diz que você sempre pode fazer escolhas no caminho, mas você não pode mudar o caminho. Você muda o que você lapida e o que você vai tomar contato nesse caminho. Mas se o caminho é determinado pelo meu dia, mês e ano de nascimento, ainda que você seja registrado num outro dia, eu sempre vou considerar o dia que efetivamente você nasceu. Né? Terezinha, tu umas 2 vezes comentou em relação à origem judaica, né? A Cabala, ela é judaica? Ela vem dessa origem? Veja, a gente fala da Cabala lá de uma origem do povo essênio, né, de onde descendia Jesus de Nazaré, né, que não por acaso era judeu. Ele tinha o hábito de mexer no nome dos apóstolos, e isso é entender muito de numerologia cabalística. Sim. Eu fiz Cabala hebraica, judaica e mista, porque eu queria entender qual era a diferença entre as três. Então tem ali algumas coisas que diferem entre si de crença, mas quando a gente vai para a parte prática, você tem que chegar no mesmo lugar, porque você trabalha com números que não é adivinhação. Não é eu pegar aqui um bolinho, assim, vamos soltar aqui, agora você escolhe uma carta. Eu vou sempre partir da tua certidão do nascimento, que não muda. Né? O que muda? Poxa, eu mudo fisicamente. Né? Eu mudo de idade. E nada muda na minha vida? Então, se eu tenho 5 anos de idade, meus pais não esperam que eu lave a louça e guarde no armário de cima, porque eu ainda não tenho tamanho para isso. Agora, se eu tiver 15, eles não esperam que eu deixe a louça na pia, né, porque eu já tenho maturidade para lavar a louça e botar no armário de cima. Então, essa movimentação que a gente faz, seja nos nossos pináculos, seja pela nossa idade, seja porque muda o nosso ano, ela tem que trazer uma maturidade, gente. Às vezes a gente não diz assim, nossa, mas fulano parece que se nega a crescer. Quando isso acontece, se a gente for fazer as continhas, ele não vem para encontrar maturidade nessa vida. E quando encontra, vai encontrar lá depois dos 54. Quando a maioria de nós faz entre os 33 e os 47 anos. Sim. Né? Nossa Senhora, meu Deus, é muita coisa que a gente tem para aprender nessa vida, né? O nosso caminho, a nossa jornada. Só sobre nós, né? Só sobre nós, exatamente. Terezinha, eu nasci, eu tenho o meu dia, meu mês, o meu ano e o meu nome que os meus pais me registraram. Lá pelas tantas, eu decido trocar esse nome. O que muda? Isso realmente muda?
isso faz alguma situação diferente no nosso andamento, na nossa jornada para essa vida? Veja, se você muda, bota um outro tempero no bolo, ainda que você tenha uma base, você vai ter um outro sabor, né? Então, por que a gente sugere, às vezes, que as pessoas adotem uma outra assinatura ou como nome fantasia, né, o nome comercial, você não use o nome todo? Por quê? Porque você vai usar esse ramo e esse ramo é mais... Agora, assim como você muda o teu nome, né, quando você casa, mudar de nome depois de você já ter um nome registrado é como o adorno. Eu boto aqui né, um broche, um enfeite, tá? Mas para a análise do teu mapa, sempre vai valer o primeiro nome. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cliente e quando o marido registrou o filho e voltou para a maternidade com a certidão, ela falou, vai lá e tira meu sobrenome, que eu não suporto esse nome, não quero o sobrenome do meu filho. E aí ele voltou lá e fez essa retificação, isso foram horas. E o filho, quando veio conversar comigo, tinha lá 21, 22 anos, eu fiz as duas análises. Com qual é que ele se identificou? Com a primeira. Olha só. Né? Então, isso é muito comum às crianças que são adotadas. Se você não guarda essa certidão de nascimento, esses dados dela, ela não vai se identificar com esse novo nome. Quando alguém vem conversar comigo que está adotando, eu digo, olha, vamos então tentar fazer com que fique mais próximo possível o regente, vamos acrescentar alguma coisa aqui, para que não mude o número regente, porque a data de nascimento não vai mudar. Sim. Né? Então, ainda que mude ali dentro, mas a regência seja igual para não modificar. E sempre digo, e guarde essa certidão de nascimento original para que, se em algum momento ele precisar fazer autoconhecimento, ele tenha essa base. Nossa. E, Terezinha, tem algum número, né, alguns números que eles são mais difíceis para as pessoas terem ali no nome, porque a gente não vai mudar a data de nascimento, isso a gente não mexe, mas no nome. Tem alguns números que tu diria assim, olha, não é bom a gente ter esse número, não é bom com que o nome tenha esse número no final. Quais são eles? Os números mais difíceis. Ou desafiadores. Vamos usar um número desafiador, que é mais desafiador. Isso. Eu sempre falo que não tem número perfeito, né? Mas tem alguns números que podem trazer alguns obstáculos na tua caminhada, né? São eles 14, 15, 16, 18. O 18, por exemplo, é o número que favorece a vida material, mas emperra a vida amorosa. A pessoa tem dificuldade de relacionamento, né? O 14 é uma casa que a pessoa é leve, livre, solta. Então, se eu estiver pensando em alguém que precisa fazer salvar nas nuvens, entender como é que faz esse negócio, está ali o 14. Mas esse 14 que tem dificuldade de botar os pés na terra também tem muita facilidade de ir para vícios, principalmente bebida, droga. Né? E foi engraçado porque eu atendi um rapaz que ele tem o mesmo nome do pai, nasceram no mesmo dia, só em anos diferentes, né? E aí eu falei para ele, quando ele era muito novo, olha, você precisa cuidar com droga, com isso, com álcool, não sei o quê. Ele falou, eu estou vacinado porque meu pai morreu na bebida. Ele disse, não que eu não tivesse vontade de estar na brincadeira e tal, mas eu, né? E aí eu falei, que bom, né, que talvez o teu pai veio antes porque você precisava ter uma outra missão, né? Então, porque os mesmos, dados muito parecidos, né? Sim. Então, o 5, 14, seja na data de nascimento, no mês de nascimento, é claro que a gente precisa olhar o todo. O todo, sim. A gente está sendo bem, né? Isso. Geral, né? O 16, assim. Por exemplo, se alguém disser assim, olha, eu vou fazer uma cesárea, né? Então eu vou fazer dia 16, eu digo, faça 17.
Eu sei, tu falou pra mim. Eu lembro que a data possível de parto da Agatha era dia 16. E eu lembro que eu falei contigo, tu falou, Mineia, faz cesárea, faz antes, faz depois. Mas resumindo, Deus, eu digo, né? Deus é tão bom. A Agatha nasceu de parto normal dia 8. Então, assim, foi. E se jogasse pro dia 17, ia ficar muito parecido. Eu nem precisei me preocupar. Eu falei, então vamos lá, hoje é dia 8, tá tudo bem. E, Terezinha, tenha, digamos assim, é que eu queria muito entrar contigo nos números para, digamos assim, o que tem de melhor do número 1, do 2, do 3, do 4, até o 10, assim. O que ele traz de melhor quando a pessoa tem esse número no nome? Bom, todos os números, ele tem o sol, né? E tem a sombra do número. Sim. Então vamos lá, se eu tenho o número 1, eu tenho o melhor dele é ser líder, é meter a cara, chamar para si a responsabilidade, não ter medo de trabalho duro, vai embora. Né? O outro lado pode ser egoísta, pode ser masoquista, né? Então só para saber, mas se nós vamos falar do lado bom, o lado bom do 1 é esse. O lado bom do 2, sociabiliza, sabe viver aos pares, gosta de ter parceria, é um número da política, logo é um número que vive a casa da sociedade, é uma casa mais diplomática, né? Ele sozinho, né? Porque junto com o outro ele pode ter medos, angústias, inseguranças e por aí. O 3 é a casa da comunicação, né? Então o 3 é a comunicação falada, escrita, o 3 é a casa da pequena família, o 3 é a casa dos filhos, do namoro. O melhor do 4 é ser muito corajoso, determinado, mete a cara, né? E faz o que precisa fazer, não tem medo de trabalho duro, mas pode ser muito cabeça dura, muito teimosão. Sei. O melhor dos 5 é a brincadeira, é o riso, é ser mais leve, é não levar a vida tão a sério, né? Mas também pode ser um Dom Juan, ou assim, querer que os outros resolvem as suas pendengas. O 6 é um número familiar, né? O 6 é a casa da grande família. Então vamos lá, quando eu me caso, eu trago uma outra família que não necessariamente tem laços sanguíneos ou afetivos comigo, mas que vai conviver. Quando eu trabalho, eu tenho uma grande família no trabalho. Se eu tenho grupos afins, essa energia do 6. Por isso que o 6 é também a casa do trabalho. Mas o 6 é um número que, por qualquer coisinha assim recente, pode jogar o trabalho para cima e querer ficar em casa, muito caseiro. O 7, quando a gente fala do 7, 8, 9, a gente já está falando de números que não vem mais para ser o show de fábrica. 7, 8 e 9 são números intelectuais, né, que já vão trabalhar mais o intelecto, né? Então o 7 é a casa da espiritualidade, o 7 é a casa do escritor, do compositor, o 7 é a casa do administrador, da sua vida, do seu trabalho, do seu dinheiro, né? Então toda empresa que tem um 7 tem um pau para toda obra, e alguém que é muito pensador, muito rápido, muito criativo, mas também é do seu jeito, né? Botou areia. O 8 é essa casa que leva muita gente aí para ficar na universidade, que gosta de estudar, que gosta da pesquisa, é professor, né? Dependendo de onde vem esse 8, é também o empreendedor, aquele que tem muito tino para o negócio, né? Aquele que gera emprego em vez de ser empregado. E o 9, né, que é a última elevação da unidade, depois a gente vem com o 10, né? O 9 é a casa da cura, é a casa da beleza, né? É a casa do cuidador, curador, onde tem o 9, está sempre olhando ao redor e se preocupando com os seus. Nossa. E o 10 vira 1? Na verdade, assim, o 10 nada mais é do que o 01 que fez uma rodada de 9 e amadureceu. Então, veja, quando você tem alguém que nasceu no dia 1º, embora ele tenha características de ser pioneiro, de meter a cara, chamar para si a responsabilidade, também é aquele que empaca, bate com o pé no chão e pode jogar tudo fora pela teimosia. O 10 já pensa, o que eu ganho e o que eu perco com isso? Com isso. Por isso que quando a gente tem um vindo de um 19,
a gente diz, temos aí um número quase perfeito. Por quê? Porque fez 2 rodadas de 9. Né? E o 19 você tem o 1, que é o princípio, e o 9, que é a casa do ancião e da cura. Né? Veja, quando a gente teve Covid-19. Ah, é verdade. Tinha enfermidade, mas tinha cura. Né? Nossa. O 19 é um número que atravessa fronteiras, que não fica parado por credo religioso, por cor da pele. E a Covid foi isso, né? Ela foi se lastrando, né? Muita Sim. gente chorou, mas muita gente ficou milionário, né? Principalmente na área da saúde. Porque um, que é o empresário, 9, que empresário que trabalha com cura, ficou muito bem nessa foto. Verdade. Terezinha, vamos lá. No início, tu comentou que o ano que a gente nasce, ele já determina o ano que a gente vai embora. Tá. Partindo por esse princípio, com isso que tu falou, como é que funciona esse saber da data de ir embora? E quando acontece, digamos assim, porque tem pessoa, tá no mapa também quando as pessoas tiram suas próprias vidas ou quando acontece algo trágico, um acidente, isso também tá ali? Daria para ver isso? A gente vê tendência, né? A gente vê uma tendência, mas a gente não pode precisar que o cara, porque essa não é uma morte natural, né? Essa é uma vontade. Então você tem uma tendência a bem isso assim, né? Se não é do meu jeito, então não é, né? Dificuldade de se adaptar ao meio, né? Mas vou te dar um exemplo muito prático. A gente não pode abrir o mapa de quem é muito próximo conosco. Então eu não posso abrir das filhas, irmãos e tal. Uhum. Mas tem algumas coisas que é inevitável, né? Então eu estava escrevendo um livro da família. E aí eu disse, eu vou lançar esse livro nos 90 anos do meu pai. E o editor começou a atrasar e tudo dá errado, e eu nervosa, porque tem que lançar esse livro, eu quero lançar esse livro. E o meu irmão chegou e disse, mas para que isso? Lança o ano que vem. E eu não ia dizer para o meu irmão nem para minha irmã, mas eu sabia que ele não fechava 91. Então, é dolorido também. Sim. Porque você sabe, né? E é por isso que a gente precisa ter muita grandeza para não ficar olhando, analisando de quem está próximo de ti. Então, depois o meu pai foi bem assim, ele fez 90 anos, no dia que ele fez 90 anos, eu falei para o meu irmão, vai no banheiro, que o pai já faz um tempo que foi lá e ele não volta de lá. E ele olhou para mim e disse, meu Deus, mas que preocupação é essa com o pai? Eu disse, vai lá. Aí quando ele voltou, ele disse, ele estava lá meio perdido, porque o banheiro é aquele que acende a luz quando tu te movimenta, e eu acho que ele estava com medo de se movimentar. E logo depois meu pai começou a ficar doente, e aí eu morando em Florianópolis e todos os outros 2 em Brusque. Aí eles diziam, mas para que tu vens durante a semana? A gente paga o dia que a gente não fica, nós pagamos o cuidador. Eu falei, não, a meia-noite eu venho. Né? Por quê? Porque eu sabia que estava perto. Sim. Né? Então, o meu pai ia fazer 91. Hoje 92, ele morreu ano passado. Sim. Ele ia fazer 91 anos no dia 2 de junho e ele faleceu dia 6 de maio, menos de um mês antes de completar 91. Nossa. E quando tu consulta, Terezinha, tu comenta sobre isso ou não? Não. Não, né? Não, eu sei que não. É porque esse é o nosso primeiro juramento. Uhum. Né? A gente pode ver, mas a gente não pode... Né? Às vezes, assim, de pessoas que eu vejo assim, poxa, nesse período aqui, se não for muito próximo, às vezes eu digo, olha, nesse período você tem algumas profações, pode perder alguém de 2º grau e tal. Mas quando é muito próximo, eu prefiro ser ignorante, mas não comentar. Sim. Né? Porque a pessoa vai ficar o tempo inteiro, né? Às vezes você tem ali uma casa 3 com 9, por exemplo, isso significa que é alguém da pequena família. Se você tem uma casa junto 1, isso determina que é sexo masculino. Se é uma casa 2, feminino. Mas se não tem, aí você fica, nossa, independente disso, né? Ai, quem é que eu vou perder?
e eu acho que não tem necessidade. Não, né? a gente tem que aproveitar a vida, né? Ela é feita para viver. Eu quis te perguntar, porque no início tu falou mesmo, mas eu busco, né? Eu busco a tua consulta. Isso. É mais no sentido realmente de eu tomar as decisões certas para aquele momento certo. Sabe, tomar as minhas decisões, como é que vai ser meu ano? Eu tô mais introspectiva, eu tô mais comunicadora, como é que tá? Como é que vai ser? Então eu posso fazer tal projeto, eu posso ir a par a gente pode fazer tal coisa. Então, eu acredito que isso e pra ti é um dom, Terezinha. Eu falo assim, eu adoro conversar contigo, eu adoro quando eu consulto contigo, porque a gente aprende, né? E é uma coisa assim. Tu deixa a gente à vontade. Né? É bom, é muito bom. É bom assim a gente poder ter, digamos assim, vamos lá. Se alguém consegue dizer para mim que eu estou indo para São Paulo e lá tem problema na estrada antes, por que eu vou sair aquele hora se eu vou ficar 4 horas na estrada? Justamente. Né? Então é mais ou menos assim, seja pessoalmente, seja de empresa, eu vou abrir uma empresa. Esse ramo de atividade, com esse nome aqui, isso fecha, isso dá energia. Porque, trazendo nesse exemplo, às vezes, até com o tempo dá certo, mas você tem que pegar muita energia tua para virar aquela roda. Sim, né? Remar. Porque eu sempre falo que as empresas, assim como as pessoas, elas têm um nome e uma data de nascimento. A empresa só não tem alma. A alma da empresa é a alma de quem administra. Mas se você vai abrir um negócio de roupa infantil e você vai trazer lá um número muito pesado, isso não anda. Não anda. Né? Agora, se você precisa abrir uma indústria pesada e aí você tem lá um número 5 que é para água, isso não anda. Né? Isso. Então, a Cabala ajuda você a entender e a harmonizar o nome com a tua profissão, o nome com o ramo de atividade que você vai usar se você tem uma empresa, a data de abertura do teu negócio, né? Por favor, né, gente, não vamos abrir nada em lua minguante. Eu queria até aqui, ó, para tu falar sobre as luas, a crescente, a minguante, a nova, a cheia, porque uma vez tu me falou sobre, eu até esqueci, tá? Mas o que não se faz em lua minguante, eu lembro, cirurgia plástica, fala aí, né? Ensina na gente. Veja, toda cirurgia que você vai extirpar algo que não faz parte, na minguante, se você vai tirar alguma coisa que não, então você vai de uma verruga a um câncer. Uhum. Se você tirar numa lua crescente, 3 meses depois está maior do que quando você tirou. Gente, é só olhar a natureza. Se você quebra um galho de uma árvore numa lua crescente, 4 dias depois ele tem um broto. Uhum. Você quebra esse mesmo galho numa lua minguante, 4 dias depois ele está seco. Então, quando a gente vai extirpar algo, lua minguante ou no máximo uma lua nova. Tá? Se eu vou fazer um implante, algo que eu vou colocar no meu corpo, tá? Então eu coloco ali entre o 2º, 3º dia de lua nova. Por quê? Porque o organismo não rejeita, porque eu estou recebendo algo. Tá? É quando a nossa energia do corpo, a nossa pulsação está mais tranquila. Então você põe ali nos primeiros dias de lua nova, e quando esse tecido precisa se recuperar, vem a lua crescente, que é excelente. Tá? Eu vou te dizer assim, eu tenho que fazer um implante ósseo, quebrei um dente feio assim, e aí fui no dentista e marquei no dia 14 de dezembro de 2023. E aí eu falei, olha, ele tinha outras datas, eu disse, não consigo. Aí mexeu, conseguir essa data. Aí ele já falou assim, olha, eu já vou lhe dar uma medicação, porque isso vai doer, vai inchar, porque eu vou mexer muito, isso não vai acontecer nada. 3 dias depois eu mandei uma foto para ele não acreditou. Não ficou roxo, não inchou. E eu falei, tá vendo? Grande cirurgia, sempre que você fizer, faça numa lua nova. Eu saí de lá, não correu mais uma gota de sangue. Olha só. Não tive nada, assim. Eu tomei no primeiro dia 2 remédios para dor, mas foi por prevenção, né? Vai que... Mas depois não tomei mais. Não, e depois depois eu fiz o implante de novo, marquei esse ano.
de novo numa lua nova. Entendeu? Porque assim, ó, Ótimo. se você cortar qualquer coisinha na lua crescente, é quando você tem que ficar com a mão lá para cima 1 hora, porque aquilo pulsa. Lua cheia, idem. Agora, ao contrário disso, quando você pensa em negócio, Minéia, sempre que você vai iniciar algo, que você vai abrir uma porta, você vai mostrar um produto, faça isso na lua crescente para cheia. Então, entre o 3º dia de lua crescente e no máximo o 5º dia de lua cheia. Show! Ai, Terezinha, tu dá muitas dicas boas. Pra gente finalizar, porque o nosso tempo já tá se esgotando. Terezinha, deixa uma mensagem pra gente. Uma mensagem pra gente poder transmitir pras pessoas, alguma coisa que a gente possa passar adiante. Todos os dias acorde pedindo luz e deite fazendo o teu momento de gratidão. Amém. O dia não acontece por acaso. Um novo dia é um presente. A gente deveria pensar no novo dia quase como um novo aniversário da vida, né? Então eu sempre costumo dizer para Deus o seguinte: enquanto eu durmo, você me espia. E é por isso que é para você que eu dedico o meu primeiro bom dia. Nossa, se o dia de hoje valeu a pena ter me dado, eu fiz diferença na vida de alguém, então que eu possa acordar e ver o amanhecer de mais um dia. Amém. Então, que lindo. O meio é sempre muito movimento, é muito trabalho, é muito tudo, mas você precisa, sabe aquele momento de contemplação, que não necessariamente é para fora, mas é para dentro? Pra dentro. Uhum. Então, de manhã, eu peço luz, eu recebo luz e agradeço a luz que me transforma em luz. E é por isso que eu emano luz. E é por essa luz que eu tenho gratidão. Ah, que lindo. Nossa, Terezinha. Onde essas pessoas que nos ouvem podem te encontrar? Passa pra gente as tuas redes sociais, como é que a gente te encontra? Ó, tem lá a Terezinha, @debatim, que está no Instagram, né? O meu Instagram pessoal, onde eu falo e posto muita coisa sobre numerologia cabalística. E tem o meu celular, onde as pessoas marcam as suas consultas, que é o 479-9131-1030. Ai, Terezinha, meu Deus, muito Tem no obrigada. YouTube também, tem algumas lives, algumas coisas no YouTube também. Sim, Terezinha, eu só tenho a te agradecer. Muito Gratidão obrigada. é minha. Tu faz parte, assim, da minha jornada. Tu faz parte do escritório, do nome da minha filha, do que eu faço. E resumindo, assim, tu é luz. E eu quero muito te agradecer por tu estar aqui nesse momento, por tu tirar um tempinho, porque eu sei que tu tem muitos compromissos, eu sei disso. Eu tava lá, Terezinha. Então, muito, muito obrigada. Eu tenho só gratidão pra ti. A gratidão é minha. Muito obrigada por estar contigo. Foi um presente estar com você, né? Desculpa realmente ir jogando para frente, mas eu estou em projeto de 2 livros também, né? Eu já tenho 12 editados e estou escrevendo 2 nesse momento. Mas é sempre bom poder tirar um tempo, né? E essas perguntas que você faz sempre oxigenam a gente, obriga a gente a fazer um aprendizado. Então, muito obrigada, que Deus te abençoe, que seja um sucesso a tua jornada. Amém, Terezinha, obrigada. Um beijão. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, que papo gostoso com a Terezinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já compartilha, já manda para outras pessoas também curtirem esse episódio de hoje. Então, curta, compartilha, comenta e até o próximo episódio, se Deus quiser. Um beijo.